Nós temos estudado em Efésios algumas questões muito importantes. E primeiro eu vou relembrar algumas coisas que nós já aprendemos. 다 에카투시와스 아위아소 다 이치르메디안다 트르코모르마 에마후나로니 이참나후라 아위토메스타 이트나니메로라 아위토메스마르마. Então, nós já entendemos no capítulo 1 de Efésios que Deus fez muitas coisas por nós através de seu Filho Jesus. Tá, Efésio Caritam Catamias, Caritam, Caritam, Tumurhoho, Kiwanhit, Tumurietoho, e Catum Shisha, Nikan, Rohomokomoya, Heroianme, Heroimuchenjeshe. Nós já vimos cada uma dessas coisas, mas eu quero repetir, pelo menos resumidamente, todas elas. Tá, Heroianme Takiwani, Tunotamento Aviação, tá, e Catum Shitakosti, Catum Som. Então nós já vimos no capítulo 1 de Efésios que Deus nos abençoou em Cristo. Heroianme Takiwani, Kuyam, Kanyetoho, Tawa, Kishi Sotasheha. Deus nos escolheu em Cristo. Takanteka tumuru niranye menyegenye chewetenyeme. Por meio de Cristo, Ele nos adotou como filhos. Eroyamete niranye tumuru ta fotulumete menyegenye moso fotulukomhamu yetekan tumuru hoko. Pelo sangue de Jesus Cristo, Deus nos perdoou. Jesus kamshikutotisha nye ationa kukorokani komome. Pelo sangue de Jesus, Deus nos comprou. Jesus kamshikutomalhate kahomu kiatkinyeso. Ele nos salvou. Tá kukurun vetkinyeso malhate. Ele nos salva da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. Tá kijit pekertoner komoyaite kukurun vetkinye tá kanurwoniai malhate kukurun vetkinye. Por meio do Espírito Santo, Deus nos selou como propriedade dele. Eroyan metagete no tagete tá tuhunme kiyatkinyeso kahsistas. Deus nos amou em Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos transformou. E por meio de Jesus, Ele nos deu vida. É bastante coisa, não é? Quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos dá todas essas coisas. Pelo que Ele fez na cruz e conquistou lá, nós somos abençoados. Tá. Tumumurke panashkirfona waiyata ta elok mensyaknya arcuana kefulminya so totuanyen feknya loma. Hoje então nós vamos entrar no capítulo 2 de Efésios. Tá, oro totaku e pai 2 yang tá cendishera. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Tá, iracon 2 Eu queria que vocês fizessem uma leitura devagar, mas bonita, uma leitura alta. Nós estamos lendo a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Tá. Agora como eu tal taletão, yamo eu tal taletão, caribenhi eu tal taletão, tá então me aviação. Antes da leitura, eu vou orar para que Deus nos abra o entendimento e a gente possa entender. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com a Tua palavra nas mãos.
Apakah yang no kiriwan shamai hambu gisauya oro otonas amna amta utar foco eroge tibali amna ya entacho mahrum gisa. É muito bom poder ler a tua palavra com liberdade nessa manhã. Kiriwanisha amna ya yumba utare totenko on pachasharo kamo shita. Mas nós precisamos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações por essa leitura. Nós pedimos ao Senhor que abra a nossa mente e nos dê ouvidos para ouvir a tua voz. Nos conceda entendimento da tua palavra. E transforma as nossas vidas por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, amém. Amém. Então vamos ler Efésios 2, versículos de 1 até o versículo 10. Bem bonito. Tá. Tentang tadi cerca kiriwannya yang orang kaya itu. 1, 2, 3. Tá. Onwara ukisara awiaso kacakan. Onwara ka mushat kini mahshan. Waisha unemaka mushat kini okwe. Cici soto koromone mushat kini. Kan yang wekene marah mushat kini. Erowa wishi bisa waisha unemaka mushat kini. Romo yekoro ya uruma mushat kini bicha. Sama-sama kiri mara mushat kini bicha. Onwara imutu sama bicha. Ojo cini cara sama kaya nomor berkah. Guru ngomong kaya ditomon. Kan cek sama kemudian. Kan yang wehirokomo yang temannya menas dikira. Nolo yang wehirokomo mushat kini yang Erawashana dishat kini yang ahmar. Cesewa komet kini magricha. Kanero sukses nosame makshat kini ukwe. Erawara ini shikiso. Kaneruna ikokoso. Erawashama hashishana kumana. Kepunya masyarakat kebenaran. Kebenaran manusia. Ken paket kini so waisha tishat kini kanya ini shirkiso warna ken paket kini so Kristo yakron tamero mak ken paket kini so waklit kini so mar ken paket so Jesus Kristo yakron kaya kini so kaya hara Binata kiriman dekat kini Jesus yakrononi. Pengen boyerme kirat kini sonasi. Miyaro ken peshes nasi. Kirwanero magumukam kana. Kristus Jesus yakronoro waklinero magumukam. Kacho ken boyerme peshes sonasi. Erowa wakil kineso. Kama awakilomit kineso. Awakil toho kumoke. Jesus mona ilimikmak awiaso. Awakilomit kineso. Diriwani awito kumo yang merawamak awakilomit kineso. Royane maga awakilomit tosu kitaramak. Oshakirman yajari. Kan yang polir dunia, pasal mak dunia kini so yang polir me. Kalau Kristus yang mame kini so, yang polir tome so. Erowa yang polir so, irwani ke tome so, todo moho. Erowa yang tome so, yang polir so.
Então, uma leitura grande, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas também vamos continuar falando sobre esses versículos nos próximos estudos. Tá. Kaunhiro matatun tautaricho, anan merhaloma nishirocho, anarimo kamukuna kamurana ihakku roinhuru urkochesirma erotaka, amni anari sabatuhuara, tormasharika inshosa. Então, se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta, eu vou parar e a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Tá. E todo chamku anin dalishi tauna, sai kasto gawa que da minha sua na linuka, minhas queriam ainda também agora ao yasa. O que Paulo nos ensina nesses 10 versículos é algo muito importante sobre a nova vida que nós temos agora em Cristo Jesus. Tá, Paulo não tawa ni tá. Kanu tawa karpo, yashan me que tomo como pouco no nica minha. Jesus Cristo Entendam que nos primeiros 3 versículos que nós vemos, Paulo está falando como era a nossa vida antes de recebermos a Jesus como Salvador. Tá, ativa 3 nica minha, ativa tushakini Jesus yasra makakishi tausa. Eronica tuyasu. E como é a vida daquelas pessoas que ainda não receberam a Jesus. Elas ainda são assim. Tá, que Jesus certo e entrar no maca que se tausa. Que como tinha tiona, você o como número uma do chatzinho. Olha aí no versículo 1 e tentem responder para mim como nós estávamos sem Jesus. Tá. Unia orquestra, Jesus ou seja, antes de crermos em Jesus, de nos arrependermos dos nossos pecados, como era a nossa vida? Nós estávamos como? Você prestar atenção no versículo 1, está bem claro que todos nós estávamos mortos em pecado. Tá. Ou seja, o nosso espírito estava morto para Deus, por causa dos nossos pecados. Os versículos 2 e 3 vão dizer que nós fazíamos tudo o que estava de acordo com os pensamentos da nossa própria natureza pecaminosa. Tá. E 2, 3, ou seja, nós não fazíamos nada para que a glória de Deus fosse vista. Nós nem conhecíamos a glória de Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Veja no versículo 2 que está dizendo que nós andávamos, nós vivíamos de acordo com o mundo e de acordo com os pensamentos do mundo. Também está dizendo aí no versículo 2 que o espírito maligno, o espírito de Satanás está comandando o mundo em seus pecados e nós estávamos sendo comandados por esse mesmo espírito maligno que é Satanás. Dois ya umashara que umara Satanás já ni akaya di tomon komone no tak awantomet kinyeso no yewe tinye me mushati no no koma ro kono komo
Yeto yauro awini mesasha niha. Kemen e quai toisial. No finalzinho do versículo 2, diz que todos aqueles que vivem de acordo com o mundo são filhos da desobediência. Ta etergater ta kehara. Nolo yewe tinye metakwa kushakini amiamrohena. E o espírito de Satanás comanda as pessoas que estão vivendo na desobediência. Ta eroyanme nolo yewe tinye me awito konfonaro takuma kushakini. A desobediência aqui é desobediência a Deus e aos princípios e valores de Deus. Ta kan yewe toho karikanye metakwashani kiriwani nolo yewe tinye mera awishtamesa. Então, no versículo 1 e versículo 2 está dizendo como nós éramos antes de receber a Cristo. Ta erowa nikatamias ikwai kutul erowa katishat kinye kan yewe tinye fulmikishi tauso kacham. Então, vejam só, nós estávamos mortos em nossos pecados. Ta I tolmake ikwai kutul nyauhara tuai so mushat kinye. Mushat kinye. Nós vivíamos em desobediência a Deus o tempo todo. Eroyan metak orotonas kanun tahotar yewe toho takari. Nós vivíamos de acordo com o mundo e de acordo com o mundo e de acordo com Satanás que comanda esse mundo desobediente. Eroyan me ta kan tomani como yewe tinye metak como tishakini ahnolono como. Anteriormente, diz aí no versículo 3, Tá, e vai buter 3 altakria que são lá. nós vivíamos iguaizinhos aos desobedientes que vivem de acordo com Satanás. Eroyan metak 3 no que se chewa comet pinhe outra como de norom tá botarienta choco. Eu e todo com. A gente vivia para satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne. Eroyan metak que se wa como choco mishani, kufun como tawa mishani, noro yewe todo que. Nós seguíamos ou nós vivíamos de acordo com os desejos pecaminosos. E também de acordo com os pensamentos pecaminosos desse mundo. E aqui a gente precisa aprender algumas questões. O que é próprio daqueles que não estão em Cristo? O que é natural para aqueles que não estão em Cristo? A desobediência a Deus. Isso, desobedecer a Deus é natural para aqueles que estão sem Cristo. Para este mundo é normal fazer as coisas que a natureza pecaminosa manda. Tá dando para entender isso? As pessoas que não estão em Cristo vivem naturalmente em desobediência e em seus pecados. Quem não está em Cristo vive satisfeito com os pecados, eles gostam do pecado. Eles sentem prazer no pecado. Isso é porque essas pessoas estão ainda mortas em seus pecados. Eles não conseguem ouvir a Deus porque estão mortas em seus pecados.
De acordo com o versículo 2, quem está no comando desse mundo de pecado? Alguém consegue me responder? Já disseram aqui. Satanás. Satanás está no comando desse mundo. Quem tem prazer no pecado, ele anda de acordo com os desejos pecaminosos de Satanás. E ele faz isso. Paulo está dizendo que nós que agora estamos em Cristo, aqueles que creram em Jesus, Jesus Cristo também vivia dessa maneira. Então esse era o nosso estado normal antes de recebermos a Jesus Cristo. Vejam aí no finalzinho do versículo 3. Diz assim: como as outras pessoas, nós também éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, vejam bem, e aí tentem me responder. Nós estávamos mortos em nossos pecados, antes de Jesus Cristo, antes de recebermos a Cristo no nosso coração. Nós tínhamos prazer no pecado. Tudo que a gente queria era viver no pecado. Portanto, nós merecíamos o que de Deus? O que nós merecíamos de Deus? Está no finalzinho do versículo 3. Leiam o texto aí. Lê o texto novo. Finalzinho do versículo 3. Finalzinho do versículo 3. O que está dizendo aí que nós merecíamos? Está escrito no texto. Eu queria que vocês vissem no texto, para que vocês não acreditassem no que eu estou falando. Eu quero que vocês acreditem no que a Bíblia está falando. Eu vou fazer um teste aqui. O Naaman, por favor, traduz para mim o versículo 3. Lê aí em Uai, mas você fala para mim em português. Pode ser o finalzinho. A última frase.
여러분 다 그랬어. Kan nirwanani kokoso. Eroa chamara nasce anarkumhara. Quando nós a nosso pecado, aí o Deus fica triste a nosso pecado. A palavra que está traduzida aí é triste, arrorar, que está escrito? Isso, porque o Deus, quando nós pecamos, a nosso pecado, o Deus Eroá, Shamará, Nashi, Anarikon, Hará. outra pessoa. Assim. Sim. Então, aqui no seu texto está escrito que Deus fica triste. É triste, Nirvana achar que Nirvana Tá, ira de Deus. A palavra aí não é triste, né? Não. É nirva. Dois palavras. Sim. Triste é ira de Deus. Sim, exatamente. O texto aí específico é: nós merecemos a ira de Deus. Deus não fica só triste. Sim, Sim, Deus fica triste, é uma coisa. Mas nós merecemos o quê? A ira de Deus. É o que o texto diz. Vamos falar mais sobre merecimento. Tá. Esse katil hokomen onwaranai ke ya rukan ahwaranai analmen hokonhi. Om shatagritan kan wonas kacho karaiwa que fatavoma ira de Deus. Kan loma wonas loma etuwashikan. Tá. Eroa chamar nasce anar como ono bito hokowana na eroa ke. Eroa memang onnen ta yuknam nasce iwanye ka tanto yaro prata tacho yaro prata ya sabke. Então, eu vou explicar um pouquinho essa relação ou o significado da palavra merecer. Tá, ono ata tashara tu yang tashi noro como melhono como chiwa chishkole wata kan yakro que todo como relacionamento gacho kan yakro que todo como como que merece. tawa que todo merece. A palavra para traduzir merecimento seria essa? Qual? É feliz, né? Merece. Você explicou semana passada. Sim, mas eu vou colocar de uma outra forma, porque é mais do que isso. Tá? É mais do que isso. Vamos tentar estabelecer, porque isso é importante para que a gente entenda o que é merecer e não merecer. Tá? E eu vou dar um exemplo para isso. tá eroyan me nair ka bota e tori anal menit tunas merece gacho já eroyan me mak chen hosom ka gatamias chegor isso não tomava só. Vamos contar assim. O meu filho é uma suposição, tá? É um exemplo. Meu filho. Merece gacho. Tá? É uma suposição. O meu filho faz tudo que eu peço para ele fazer com alegria. Tá, omur yang tomachi oya, ci kokachi uya, tá, tawa que eu wasi omur kokoha, oye wete ci uya, provavelmente kokachi no yeriche, chiwa vai, tawa que eu wasi omur kokoha. Mesmo que ele em si não queira, ele atende a minha voz e faz o que eu queria que ele fizesse. Tá, dá vontade de uma coisa se o ia, eu vou te cobrar que se te tô em volta do céu, eu vou te cobrar que se marca dá vontade que marca, nem Jesus nem destaca. Então ele é um filho obediente. Eu vou estar como que obediente, oye, meto tô tá muito ia. Então eu dou a ele muitos presentes. Tá, não é tá mias, tá oye meto presente,
wakrito taka. E esses presentes são porque ele merece o presente. Ele faz a minha vontade, então ele merece que eu dê alguma coisa a ele. Ero tamuk merece gacho ouya wakrito tawa ke estoho yevetito yevetora itaka. Entenderam até aqui? E sentar. Eu dei presentes a ele porque ele merece, ele é obediente. Ero wagachomukro merece gacho oyevetito gacho tawa ke oyestota oyevetito. A vontade de Deus, gacho kan ishe estoho yauloro. Agora eu estou falando do exemplo do meu filho, tá bom? Tá. Então também shikro como menor tá. Mas eu tenho um outro filho. Tá. Ana takara achuana. Ana shikro. Eu tenho dois filhos. Ana takara shikro. Um recebeu muitos presentes porque merece o presente, porque ele é obediente. Tá. Ana takara shikro wakrito para. Tawa ke oyetoho. Oyevetoho. Até aí foi. Agora o outro filho, eu trato ele do mesmo jeito, mas ele não me obedece. Ana tak shikro três metoho. No tananai oyevetoho takanarima. Ele sempre fala bravo comigo. Tá anarima tana noro oyeyukia rugometaka. Eu peço para ele fazer uma coisa, ele não faz, ele faz outra, de acordo com a vontade dele. Tá. On wanasha esko on tinoria oro kita. Anarima tak on tinoro isharma na chese tinoto ya uroma ta chishinai anar on shikran. Eu amo esse meu filho. Tá noro punanya takawasakwe. Om shikrigashi. Mas ele não me ama. Anarima noro ta manai o shirarama. Ele ama os prazeres do mundo, não o pai dele. Noro ta wanai chesertna to ya uroroma anar shikrume wanai. Yum takwanai anar antomania. Então eu expulso ele de casa. Eroima otak noro ihto tantino yes. Omunyau ishinnumeroma esko oyame to oyero kachuta nasohiyawa. Porque ele merece isso. Eroima merece. Viu que merecer não é alegria? Tiwa merece mukrotar horiketo kiwan gravesa. Merecer é dar àquela pessoa o que ela faz merece. Ta eroyan me noro kaniras merece nirasa. Ero tadujiras yu tnoya oror mataka ahu gachotaka. Então, o obediente merece meus presentes. Ta eroya muk kewe tutopo rumahara obediente gacho merece tawa kiki tohor mahara. Mas o que não obedece, o que não me ama, merece ir para fora da minha casa. Ta shikru ta oyewetura ehtoshita wenye besma wa hakwe shishtor kita kwa kiriwani tawa ke ehtoho oho. Guardem essa informação, porque mais no final eu vou falar mais sobre esse exemplo. Tá. A miniara ena terme onto chamara onto tashiwasa. Então veja bem, aqui no versículo 3, no finalzinho, Tá. E o capítulo 3 é calmemen nicatemias. lembrem que Paulo está dizendo como nós éramos antes de receber a Jesus Cristo. Paulo nicatemias. Jesus yetoka entara kishi tanu komotan ona. Nós estávamos mortos em pecados.
tá tuai sotishat kini que cá tu como que te pegue todo yanne. Nós fazíamos a vontade da gente, não a de Deus. Tá que todo como ya lolo que tishat kini che se wa comet kini o wala se que todo como calle tishat kini can ye todo ya lolo ranoma. Nós vivíamos de acordo com os prazeres do mundo. Tá lolo tishat kini tá nolo como ye todo ya lolo. Nós vivíamos de acordo com o comando de Satanás. Tá Satanas tá que erowa echeboha canto met kini so. E fazíamos isso com prazer, satisfeitos com isso. Tá que o enxota que nya sheso o ye tu to hauya so que ni marna tá rowo como ya. Nós vivíamos alegres com o pecado. Tá rolero ma kirat kini so que te pegue todo como che se wa comet kini no mak. Nós queríamos e gostávamos de viver igual o pecado do mundo. Kiwan shanta con wala que todo como nasa kanye mero mak tishat kini. Nós fazíamos toda a vontade da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Noro ye ulisa ulama tak chehtige kini kiwan shanta nas kanye mero ma chehtige kini tak noro hoko. Agora sim a gente entra no finalzinho do versículo 3. Tá oro to tak chiwamia she bochohana ete katerona chikara 3. Igual às outras pessoas do mundo, Tá kankese tá ero wash atiwana kamirwon to hokotaka nirwona ni fokoso ero washama oroto kamirwona anal como hokoma kan ye to itno ni como hoko. nós merecíamos a ira de Deus. Ero yam metak kan yirwon me canta nirwonas no loi como hoko. De acordo com o meu exemplo que eu dei aqui com os meus filhos, Tá istirme que se gatbo omur como hoko. a gente merecia os presentes ou merecia ser expulso? Chiwa menta chiwa mtawatar. Oyam sirma oyam we omunya urma wiya omunya gat menye chiwa wiya. O que vocês acham? A gente merecia presente? Uwa brigate. Não. O que a gente merecia? Ser Chiwa expulso. A gente merecia ser expulso. É isso que está dizendo aqui. Nós merecíamos a ira de Deus. Ero washa mama kan kes kan yirwan me yebe keshita kan yirwan. É isso que a gente merecia. Ero wa kan garitani katmiasa. Isso precisa ficar bem entendido. Ero yan meki wanta urma kan tawatariyan tacho ihtino chokoha. Porque se a gente não entender isso, você não vai entender o melhor desse texto, que está mais até o versículo 10. Tá, Elohim on yentanye me aweshitoso, kirikwan yentanye me aweshitoso, yentanye me aweshitoso, nasmen e vai butir 10 foco e gato minha. Sem Jesus Cristo, nós éramos mortos. Jesus tá yasra kishitoso, tuai sotishatkini. Não queríamos nada com Deus. Kan yehtomo ishar matishatkini. Nós não queríamos fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a vontade de Satanás no mundo. Kan yehtomo yauloro kehtomo ishar matishatkini. Satanas yehtomo yauloro makeshi sotishatkini. A gente estava alegre em fazer o contrário do que Deus quer. A gente merecia presente de Deus? O que vocês acham? Era justo a gente receber presente? Sim ou não? A gente merecia ser expulso da presença de Deus. O texto está dizendo que nós éramos merecedores da ira. Não sou eu que estou dizendo. É o texto. Podem ler aí no texto.
Ta onwala kahrawas, onwala beljeshisukan, kah owa kahrawas yung tao tara. Enjo ka kaltan kuma itonu ke nirwonas ketchup. Não tinha nada de bom em nós. Shiglaro mashani kilwani kehto kuma. Tudo que havia em nós era pecado. Kilwani shani kehto kuma kiti begehto chenyat kilwan wa maka. Kilwan yok ka maka. A gente vivia satisfeito em fazer o contrário do que Deus queria. Ta pishat kinye ta herói fogo tawa quilomaka, herói kehto kuma. Então nós merecíamos a ira de Deus. É o que o texto está dizendo. Gan tulwon miket kinyeromaku. Entenderam isso? Mentacho. Alguém discorda disso? Chiwa no ke kiwanye entanye nilishi. Alguém acha que eu estou falando errado? Na imautantu. Nakantu panatan micho sokyo. Vamos ler o texto outra vez. Eu não estou entendendo. Eu ainda acho que vocês não entenderam o que isso quer dizer. Kinya wento como yanme ta narima weon komishirki enta tama no micho. E se a gente não entender isso, eu não posso ir para frente. Tá, foi bom que eu quis. Eu tenho uma dúvida. Diga. Quem tiver dúvida é para tirar agora. Senão não posso avançar no Tá, estudo. wento no rakacha. Tá. Kehto com foconum dawas fahsha, shes yasra. Awishtaso, tamisewa comet kinema kichiji to focogacha. Ele tem uma dúvida que quando a gente não, sem Jesus Cristo, não tinha a vontade do mundo. Sim. Não obedece Satanás. Sim. Eroimo tuai solomaku, tishat kinigacha. Nosso pecado, nossa alma já está morta. Sim. Tá, onwara marakacha nyeshi. Tá, kanye toho yauloro, laro mamushat kinye. Ero awishtaso gacha. A gente tinha não vontade de Deus, a gente tinha a vontade de Satanás. Sim. Nós vivemos. Exato. Ro no kuni toho yauloro mamushat kinye ero awishtaso. Kanye toho yauloro laro magacha A mara. gente tinha a vontade de Satanás que ele comanda todos os lugares. Exatamente. Ero awishtaso. Kiliwanye awenla soromasha nikan tawa kishihla romaku. Kanu wanyika manye merota com mamushat kinye ero awishtaso gacha. A Deus não gosta disso. Deus tinha a ira sobre isso. Sim. Ero gacha wahsijika o. É isso que eu anotei para minha cabeça, não, eu tô para me lembrar toda hora. Sim. É isso que eu ouvi. Uhum. Exatamente isso. Então ele não tinha uma dúvida, ele reafirmou aquilo que ouviu. É exatamente isso. Tá, orientatorma yauloro e no tomara gachoria venta gacho yaro norma micro herói. Tem alguém? Mais alguém? Não, que já não orienta. O que quem não tem Cristo merece de Deus? Tá, no que na canyewe tinha funmeche somishita. De acordo com o texto. Tá. On yauloro che somita watashi. De acordo com o texto, quem não tem Jesus merece a ira de Deus. Ono gena não tá otaro yewe tinha funmenai ta tanha. Kanta nirmonas noro ko nirmonas kan que era o que são com pouco. Nós estávamos assim. Era o que já tinha facha que estava com. Ficou entendido? Ativa meditação de sentanya. Esse texto se divide em 3 partes. Versículo 1 até o 10 se divide em 3 assuntos.
tá, e capítulo 1, e o capítulo 2, 10. Yang não tahu herói, e como não tahu herói capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 3, Paulo está dizendo como nós estávamos e o que nós merecíamos antes de receber Jesus Cristo. Tá, Paulo não tahu assim, e o capítulo 1 cuma tishatkinye Jesus Cristo Yesto yang talaga kisitaw so anal meron makito komunikado na sito. Então nós estávamos em pecado. Sim. Nós estávamos no pecado. Nós estávamos pecando Vá, chega de pegar tishatkinye ha. o tempo todo, Ema konaro ka mokoro mortos em nossos pecados. wai samana shani kikatu. E merecíamos a ira de Deus. Oro potak ka canta meruana se pecheção ko. É o resumo desses 3 versículos. Ero ta ikatum shiveshi 3 tahota ko marke. Se eu pudesse escolher 3 palavras para explicar esse texto, seria mortos, desobedientes e merecedores da ira. Tá, ero kita tahota tumushiwa se osorwa. Tá, eu ia deixar aqui. Topo, tá, vai só deixar aqui. Eu vou na ira. Merecedores da ira. Tá, kan nurwana se tanwe ikomo hoko kachau. É o que diz até o versículo 3. Ero homem aí, tá, e vai pro 3 e a número tá lá na minha Agora, já que a gente tem isso bem na mente, nós vamos partir para a segunda parte desse texto. Ero yang me tá ero tá na tur como yang né ero to chimomiso tá na ihara ana rehara. Que é o que Deus fez por nós. Shiva kan ki yakini sara kachutaka ki tonur kongo kan ya ki tonur kongo. Então a primeira parte é como nós éramos. Shiva shakini pashaka. E o que a gente merecia. Shiva shakini shiva kan ki kokoso. Agora a segunda parte é o que Deus fez. Tá. Fonanta tautara shiva kan ki yakini so shiva kan nutunoya niki tohokomo. E para que a gente entenda a intensidade e o tamanho da bênção de Deus, a gente precisava entender como nós estávamos. Tá, canta te nutunoya kini so chewe pineme achiwana tuntautara chiri shachani pinye gatamrume tantonme. Tá bom assim? Entendido até aqui? Achiwani sente. Olha o que Deus fez, versículo 4. Tá, e vai futur 4 e a vontade que a gente. Podem ler para mim o versículo 4 e o 5 de novo. Tá, 4, 5, aí tá nossa Bíblia tem 2. 4 e 5, né? 4, 5. Isso, pode ler, 4 e 5. Tá, mora o Amna Caritana asa firma 4, 5, que era uma. E vai que tal para gente agora 1, 2, cachorro 3. Que foi no nhau no chat como que gan. Que só uma mexade. Era que é paquete kinheso. Vai chamar. Vai só deixar kini. Caminhar que shirkeso. Wararma que é paquete kinheso. Com Cristo. Yakroma. Tá numeroma que é paquete kinheso. O paquete kinheso lá. Olha só. O que a gente merecia? A gente merecia a ira de Deus. Mas o texto diz que Deus não deu a ira. Ele disse que Deus
é rico em misericórdia. Ele tem esse misericórdia. Misericórdia. Eu preciso explicar misericórdia para vocês, tá? Deus é rico em perdoar. Eu vou explicar melhor depois, mas por enquanto Deus é rico em perdoar. Tá. Gantung ke kaya to moro tuburan taye moro noror mate iti beke to como nestnoyani. A palavra misericórdia, que não tem na língua de vocês, mas está escrito na Bíblia, só que foi traduzido com outra palavra, porque vocês não têm a palavra misericórdia no idioma de vocês. Tá, isirani na kaitan como yo wa ikatnya na nai vai kaitan. Misericórdia é o que Deus tem por nós. Eu vou explicar o que é. Tá, kan yau tenai misericórdia kacho. Eu ikatnya soa. Então tenham aí a palavra misericórdia, coloca na sua mente a palavra misericórdia, para vocês começarem a usar essa palavra. Tá, eu yang me oloto misericórdia kacho. Pokoro cheko atu jau ciwong so ero wa eta chokoro misericórdia kacho kororo atu komiyawa. Lembra daquele meu filho que é desobediente e não ama o pai dele? Murtuno yatuna ta 3 me omshikli ehto oyewetini me ehto ishama oyehto oyewetini me nyeroma kachana murtuna mentacho. Aquele exemplo que eu dei, lembra? Jika atum sobi katbo O que ele merecia? chiwawi ye noro Ser expulso de casa. omunyai wenyehe nyeroma ka. Isso que ele merecia. Ero mukro merecia kacho. Achiwana Mas eu tenho misericórdia dele, ou seja, eu não dou a punição que ele precisa, que ele merece. Eu perdoo ele e trago ele para casa. Aí você me pergunta, mas ele não me ama. Correto? Mas eu amo ele. Então, misericórdia é quando a gente não dá ao outro a punição que ele merece. Tá, ero mukroha achiwana noro ero mero ifunun garaketo. Ficou bem entendido o que significa misericórdia? Mutuna toro ero ibu. Misericórdia gacha. Ficou entendido? Ficou? Então, misericórdia é quando a gente não dá ao outro a punição que ele merece. Tá, ero anas anarme ehtohochekson. Entendido? Então, o que o texto diz é que Deus é rico em misericórdia. Tá, Ele tem muita misericórdia. Ero wanaikan kan yehto wanai kufunya nomerma wanai ero romero ir wonlakanaikan. E aí continua o texto dizendo que pelo grande amor que ele nos tem, que ele tem conosco, o amor dele com a gente é grande. Tá, porém meloma naskan ku shehto ero yang metak ero imkermata kakiriwa meshiso. Ele nos deu vida com Cristo. Ero yang metak kehto komotaniras tumumulia kronometaka. Quando a gente estava morto em nossos pecados. Fasha tuaisotishatkini kehto como yauroro. Então vejam bem, nós estávamos mortos em nossos pecados. Versículo 1. Yishirme tishatkini kekatu como tuaisoroma tishatkini.
E a gente merecia a ira de Deus por causa disso. Ta ero yang mekan yurun menyemelo temat tishat kini. Mas por causa do grande amor de Deus para conosco, Syak nyet ko tekan kebununya so tobohara kolin melo mak ero kita ero tamia ni kubiasa hara. Ele teve misericórdia de nós. Ero ya metu nyatir washin ke nyek kokoso. Não deu a nós a punição que nós merecíamos. Ero washa nyek ke tobo koko. Pelo contrário, Ele nos deu vida, ainda que estivéssemos mortos em pecado. Ero washa nyek wai sorma ga gishi tausa. Kuhtenoyat kinye sorma tenani krume. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu vida. Ta ero gishi tau sorma ke tobo na me nyetaka. Porque Ele nos ama. Cian me kebununya usha tisha nikan kebununya uso norma tisha ni yuhiawa. Entenderam o quão grande é o amor de Deus por nós? Mutno yetu ciwajasha nikan yau ku she como kebununya uso como. Vamos voltar àquele exemplo que eu dei antes dos meus dois filhos. Ta cetula macirka tois como onyeka tentohona. Aquele primeiro filho eu dei um presente porque ele era um bom filho. Ta cirme omomuru oye wetu toho yeveto umya ni tawa kimala usha ni noroko. Eu dei um quarto bonito para ele na minha casa. Ta royam metaku noro yuun toho tawija ni ki wana roma wija yuun toho tandis onawe ken haul ken. E ele pode sentar na mesa junto comigo para almoçar e para jantar e comer junto comigo. Ta amnita kamara kashita ele mak ugen yuya oya krisele sumak ugenye tawa kiroma tawe ugenye oye wetu toho hoko yuya. E isso porque ele era um filho obediente, um bom filho. Oye wetu ke omumuru tawa kiroma ushani oye wetu toho hoko yuya. E aí, se você suponha que você encontrasse ele na rua hoje, Chiwa mutno yetu amia moro chiwa na eu tô imohono como yeto. e aí você falasse com ele, puxa, você tem um quarto bonito. Ta nari mamu geshe ta ki wanyo mak eu tô imohono isto so on awa achama awam takon ha ki wano mata mu geshe. Por que você tem um quarto bonito assim? Chiga chiwa mu gete on aquartum ki wano makamu gete on warai como ya. O que esse meu filho vai dizer? Chiwa ta como mu gero ipo. Eu tenho esse quarto porque eu sou bom. Anari mawana ki omumuru taka. Ai ki wan toromak shaki wan ke hana. Entenderam bem? Senta ki wannya. Não é isso que ele vai responder? Elawana kumumur kom ke yupiatu so. Agora vamos lembrar do outro filho. Ta ana re omumur ko tahu kisara. Aquele outro meu filho que não amava o pai dele. Anari mau omumur tanase shama taka. Ele era desobediente e só fazia o que desagradava o pai dele. Ta nolo takliha oye wetiralo ma nas nolo marna tak os venyeme mata nasa. Chichi beche servoto hoke. Ele tinha prazer em desagradar o pai. Ero taknya kias ana ruma tak tu muyahu kachara. Ele merecia ser expulso de casa. Ero yang me tanolo tak punya mesra komunya ishides orama mesfes ospenye memas gurgesiuya. Ele não me ama. Nolo tak manai omang shara manai tirotam. Mas eu amo ele. Nolo punya oito tuas asun karana. Então, mesmo que ele mereça ser jogado para fora de casa, Ta ero wanas moshe chepson ohiai. eu vou até ele e trago ele para casa.
amnihita que noro pocoyese noia tal esto hokota comunhaka cantava sala Eu perdoo ele. que te beroma cantava te awakro que está ia Eu tenho misericórdia dele. ero mukroha atuana noro hoko oye tu washingkacha E dou um quarto bonito para ele. ero ima tak noro yuto tawen miski wano makara Para ele morar comigo para sempre. ero noro kunya shatawa ta oyakro noro me mahata wilas E ele senta à mesa comigo para almoçar comigo todo dia. ero ima malha me sama vele man mekias oyakro wana mesiloro. Imagina se você encontrar com esse rapaz hoje aqui na rua. Se você perguntar para ele, por que você tem essa casa, esse quarto tão bonito? Qual vai ser a resposta dele? A resposta dele vai ser: meu pai me ama, meu pai é bom. Tá, ero kita kis noro apa cik mukroku kacu tak ngerti noyes apa amoro kacu mana ngerti noyes Eu não mereço, ana mau so ou na kicik piwai kahlau na oi mas o meu pai me deu. apa ngerti noyes. Essa é a mensagem que Paulo quer passar. Ero yang metu Paulo meuye kan kiwan roika tianne ta kehto como popolo. Esse meu filho bom não existe. Ta moso omumuru ta yehtonas analime. Não tem nenhum filho bom no mundo. Ishiranai omumuru mumuru shahara kiwana nai ishira. Nenhum. Ishira mana nai. O texto de Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá, Roma carita yang ke sonwara. Ichi be awehto como yang tome awehto so oyam mera mashe, tuai so me mashe que se ito e vai tudo. O filho bom não existe. Kiriwan ishirama manas omumuro. Todos nós somos como o exemplo do filho mau que eu dei aqui. Tá anari mauna wekatmo omumuro oye wetinyehun erowan mana tatkanye wetinyehun meke chesehtu noyatu. Que não merecem, mas Deus amou e deu Jesus para morrer em lugar deles. Takkan sya'nya rohumu kumoshi toto kumoshi ahantorono kumo eroke tumumuru numiyaknya. Paulo está dizendo que Deus é rico em misericórdia. Kamu kebununya masomormaka. Ele não deu a punição que a gente merecia. Eroyamne pokotirwonun toho punun kan kiyakinya sa. Mas por causa do seu grande amor para conosco, Ele nos deu vida em Jesus Cristo. Ta kan yang kasya'nya tawa ke toho koli nuromak ero koita numiyaknya Kristu ya pronome ke tomesa. Mesmo estando nós mortos em ofensas e pecados. Erowa tishatkinye twaisoga kishi tausa. Deu para entender isso? Disentani kiriwanye. Esse sou eu e vocês. Ero mukro ta orientar como mana. Quando alguém perguntar por que você tem a vida eterna, Ta amnita ke to como ta nas ero no taka. nenhum de nós vai poder dizer porque eu sou bom. Nenhum de nós. Ero wa kacho shirata nas amye o makiriwana kacho shiraron ero ga shiraron nas amye. A gente vai poder dizer porque meu Deus é bom e Ele me amou. Ta ero yan metut kacho apa
kiriwan romat amoro, opunya nosha amoro kakori nasukun kamoy. Ele me deu vida Norma mumiyani amnayetro kiriwan. para morar para sempre com Ele nos céus. Ero romero tatashe kahyo amni yuhyau taka, noro yama tatasheha. E me assentar à mesa junto com meu Pai, meu Deus. Noro malhataku kiriman mikyasheso, oyevetinyo amyamuro, onta amesan komha, ta dahil komha, kachata chenashi amniyuya. Porque meu Deus me ama. Eroyanme, kepunya sosyanaikan. Essa é a mensagem desse texto. Ero wadacho ikarinyitan on kekaritan komha. Entendido? Yasenta. O finalzinho do texto, a partir do versículo 5, diz que Deus ressuscitou a gente com Cristo. Tá. 4, 5, eterkatermenke. Quem paket kinyeso Cristo. Tá, prova quem paket kinyeso waishamunur kemedita. Eterkater. Veja que ele diz aí que ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Por isso que eu estou falando aqui de jantar, de almoçar com Deus. É disso que ele está falando, para sempre com Deus. Tá, amnita que Jesus ele machochenya she. Amochego ele machoka que está amnie. Kiwanoro eu tomo e totaktashe e fatari chere mesheha. Kahon tomota numiasa. Então a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo é para mostrar a bondade e o amor de Deus. Ta normal tanyen fese ta menhakum ko kalifiro ke to tomota numias. Tawa ke to como marata numias amnie kumiasa. Leia o versículo 8 até o 10. Tá, e pai do Deus, oito e tal tarechoko, tá, arrutome, 9, 10, waramataka. Tal tareche, naimen asaki marha 8, 9, cara. Nossa Bíblia que tem 8, 9. Pode ir até o 10. Ketkacil, kali kacoko. Kan maku awakil memilkinya awakil kinyeson, Jesus mana memiliki makawiason, awakil memilkinya Kiduanya awak tolong yang melarang awakil memilkinya Eroyan memang awakil mentaso kita hari, ou syakiriwan kacil hari kita, kanyen kolirman kuliah. Pasharma tutoya kinyeso dengan yang polirme eroke Jesus Cristo yang nome ira kinyeso ken politomeso erowa ken poliasheso kinwanye ken tomeso toto komoko erowa ken tomeso ken poliasheso. Então vejam bem, vocês são salvos pela graça de Deus. Allah totaku takiriwa masih tak mashiha kita como que makada takiriwa masih tak shoroso. Lembram do significado da palavra misericórdia? Itulah totaku misericórdia gacho. Misericórdia é quando você não dá ao outro a punição que ele merece. Misericórdia. Misericórdia gacho nas anar me aweh tonur como yaurolo no me que toda. Ichir me que tonur wala que todo. Vou repetir. Misericórdia é quando você não dá ao outro a punição que ele merece. Ta erowanas ta anar foco no chi toho kuyaso. Então o que é graça? Graça. A palavra graça significa que é quando você dá ao outro a bênção que ele não merece. Ta anarimauna ta kiriwanye keto tumushita yuya kiriwanje shishiral mananai. Você dá ao outro o presente que ele não merece.
tá analimauna tua crishemai analimauna molorma aweveturanai. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos salvos pela graça de Deus. Tá tanpa urgesa awakili wametkenyeso awakili tohokomo ke. Ou seja, Deus nos dá a vida que a gente não merece. Takanumia nye ke tohokomo ta noro yanmekura ke tomeso. Deus nos dá a salvação que a gente não merece. Ta atiwana kakiliwa metkenyeso mahane kakiliwa machokomo yemetinye hulmama. Deus nos dá o perdão que a gente não merece. Kanuma iji beloma weshe ke nirmakan temara weshe kanye memara tishat. E Ele faz isso porque Ele é bom e nos ama. Noro mukukan ki wanuro noro yama nas etuishe ke toho. Entenderam bem? Esse é takiliwane. Olha que o texto diz: Ele não nos salva por uma obra que a gente faça, para que a gente não se glorie, para que a gente não bata no peito e diga, eu sou bom. Ta trakata wonige sekiliwani he awe como yan melaruma awakiliwa metkenyeso. Iwani que cedo botou como ishiglaruma kasha nibasha. E então ele explica que nós agora, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova vida para viver em Cristo Jesus. Pero yan metak tanika primias oro taktashe ana rome kanshikru metakara. Ana romahatak que to como ni jastakana. Nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós não andamos mais de acordo com os pecados do mundo. Oro totak yashad metak que to como nasara istirme que to como waraharataka ana meta nas que to. Deus nos deu um novo coração para vivermos agradando a Ele e não ao mundo. Kan poko tahwotas mumeta tashi oroto kan poko maktak tahwotas mumeta tashi oroto hara ana riboko ahwotan metaka. Deus transforma a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Kan tak kanikiat kinyeso Jesus Cristo bona emeni memataka. Para que a gente não tenha mais prazer no pecado, que a gente tenha prazer em ser obediente a Deus e fazer a sua vontade. Sa kanyewe tinye hulme ke to como kashani oroto tatashe kanyewe tinye mematak chechir kanye mematak tashi oroto taka. Viram o quão maravilhoso é o nosso Deus? Chiwaishanai kiwanuro mekanye troco carro tacho como yetach toho. Vocês entendem o quanto Deus nos ama? Timau herói bukan nemiakuyaso. Porque nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Ta waishavun canta quem vaget kinyeso anarta kuhun como numia nihara. E nos fez estarmos assentados com Ele na mesa nos céus para sempre. Oro totaku ta kan kalitan kese ta ohiyal mashe kanikiashe so oyakromede meshe ohiyal ta mashe ero romero kestaka. Nós éramos desobedientes. Kuyan noro yewe tishat kunamuro makuyan. Que não amávamos a Deus. Ta noro shigeto como ishiramahashani. Mas ao invés de Ele nos expulsar da sua presença, Ele nos trouxe para a sua casa. Ye chove lomak kachanorma ta amnitagutko etushetoshani erota kekiakinye sohara. Ele nos adotou como filhos Eroyanme tumu mulunilha ni foturne. para vivermos na casa dele para sempre. Ta noro fonanme takimu mulme kishirkiso.
tawa que to como tá não mias a minha ero romero acro que to meso. Embora nós merecêssemos a ira de Deus, Já irmã caniro me to que yaso. Ele derrama o seu amor sobre nós. Ta nolotko ta numia ni kuhunia sosha chehtomo yaro no shataka. Esse é o meu Deus. Ero shatamuku o yagacho. Ai o poin gan gacho me shatak oya. Esse é o Deus de vocês. Ero manogan numia awiaso. Ai kan o poin namoro kan gacho numia ni awiaso. Como nós podemos não amar esse Deus? Ah, chuanta que ihunia ora kishita usara kuya. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas Oroto kahunia nome que to como teacher. e fazer a sua vontade, porque nós fomos criados para isso. Ta afan ishe awehto yang lolosha oyehto ishe wase. Ashat mishatak kaholinas oroto yuya. Vivam para Deus todos os dias. Kali peroro tashi ero que shitaso. Kali peroro naskan, kali peroro shamana tashi kuyamara. Falem do amor de Deus para seus filhos e para seus parentes. Wa iya nye Jesus amu kaholinas yuya. Ofoyero kaholinas. Ero wa manakacho apoino como ya. Ekatum chokona. Amem e vivam para Cristo. Ta ero ya no me kuji sonaikan ishi marachishkori. Vamos orar? Tum ta circanya